Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Medo.com. Didi e sua filha Gypsy Rose sempre foram vistas na comunidade onde moravam como pessoas amáveis. Porém, por trás de uma imagem de uma mãe solteira totalmente dedicada à sua filha, a cuidar de sua filha com diversos tipos de doenças, dentre outras doenças crônicas, existia o abuso físico e psicológico, que combinaram no assassinato premeditado pela própria filha, trazendo à tona uma chocante verdade. A jovem garota Gypsy nunca esteve doente. Hoje iremos conhecer os detalhes dessa história que inspirou a série The Act, o caso Didi e Gypsy. Claudine Banchat, mais conhecida como Didi, nasceu no estado de Louisiana, nos Estados Unidos, em 1967. Aos 24 anos, engravidou de George Banchat, um rapaz de 17 anos que namorava na época. Quando descobriram que era uma menina, decidiram chamá-la de Gypsy Rose. Antes do nascimento de Gypsy, o casal se separou. Então Didi decidiu voltar para a casa dos pais, para criar a criança. Quando Gypsy tinha 3 meses de idade, sua mãe estava decidida que a criança sofria de apneia do sono, uma doença que a criança para de respirar quando está dormindo. Então ela começou a levar a pequena Gypsy para o hospital. E mesmo depois de diversos exames, inclusive monitoramentos através de máquinas e internações, nenhum médico encontrou indícios de que Gypsy realmente estava sofrendo de apneia do sono. Mas mesmo assim, Didi estava convencida de que Gypsy não só tinha apneia do sono, mas como vários e vários outros tipos de doença. E também, segundo ela, Gypsy tinha uma desordem de cromossomos. Quando Gypsy tinha por volta de 8 anos de idade, estava andando de moto com seu avô quando sofreram um pequeno acidente. A garota acabou ralando um dos joelhos e Didi insistia que esse pequeno ferimento iria precisar de inúmeras cirurgias para se tratar. Foi a partir desse momento que a garota Gypsy, que já era forçada a andar com andadores, começou a usar a cadeira de roda direto, mesmo estando em perfeita saúde. Algumas informações também dizem que Gypsy parou de ir à escola antes mesmo de chegar ao 2º ano, sendo ensinada em casa pela própria Didi, sob a desculpa de que Gypsy estava muito debilitada para frequentar as aulas. Segundo conta o pai e a madrasta e os avós de Gypsy, enquanto morava em sua casa, Didi frequentemente envenenava os alimentos, levando sua madrasta a desenvolver vários tipos de doenças crônicas. Quando os pais começaram a questionar frequentemente como Didi a tratava Gypsy, ela resolveu sair de casa e morar só ela e a garota. Nessa outra casa, em uma nova cidade, Gypsy e Didi moravam em uma casa cedida pelo governo e pagavam suas contas com o auxílio que recebia do governo, além de também receberem a pensão que o Rod pagava, o pai da menina. Durante o tempo que ficaram na cidade, Didi consultou diversos especialistas em busca de tratamento para os problemas diversos da filha, que também agora supostamente envolvia problemas de audição e visual também. Depois de terem sido feitos biópsias em Gypsy e foram retratados que não haviam distrofias muscular na menina, Didi então surgiu logo com um outro sintoma, relatando que Gypsy tinha convulsões constantemente, forçando assim aos seus médicos a prescreverem remédios anticonvulsivos. A garota também foi submetida a diversas cirurgias e internações emergenciais. Após a passagem do furacão Katrina, em 2005, a casa onde moravam foi totalmente destruída, obrigando as duas a se mudarem para um abrigo para pessoas com necessidades especiais, em uma cidade vizinha. Didi afirmava que todos os laudos médicos da menina, inclusive a certidão de nascimento, tinha sido destruído com o furacão. Passaram pouco tempo morando nesse abrigo e logo se mudaram para o estado de Missouri. Durante o período que moraram em Missouri, Gypsy foi eleita a criança do ano em 2007 pela Fundação Warren.
uma organização que luta pelos direitos de pessoas e crianças que se alimentam por sonda. Em 2008, uma fundação, Habitat for Humanity, presenteou as duas com uma casa, com rampas de acesso para que a cadeirante Gypsy pudesse se locomover melhor. A história de uma mãe solteira e sua filha com condições médicas debilitantes e que perderam tudo durante o furacão Katrina começou a ganhar visibilidade na mídia, fazendo com que os moradores locais ajudassem as duas. As ações de caridades incluíam passagens aéreas, passagens para a Disney e ingressos para shows através da organização Make-A-Wish. Além de todo o apoio da comunidade local, o pai de Gypsy ainda mantinha o pagamento da pensão, além de mandar presentes e ligar para ela constantemente. Rod disse que quando ligou para a filha no aniversário de 18 anos, Didi pediu para que ele não mencionasse a idade real para a menina, pois a menina ainda acreditava ter apenas 14 anos. Também por muitas vezes, Rod e sua atual mulher tentavam ir visitar a menina, mas Didi sempre tentava arranjar uma desculpa para que esse encontro nunca fosse concretizado. Enquanto que dizia para os vizinhos que o pai da menina era abusivo e alcoólatra e não queria saber dela. Todos que conheciam a pequena Gypsy se encantavam por ela. Era uma menina com quase 1,5 metro de altura, magra com poucos dentes, óculos grandes e voz infantil. Uma aparência que reforçava os seus históricos de saúde. Ela normalmente usava perucas e chapéus para cobrir sua cabeça sem cabelo, que mais tarde descobriu que era Didi que raspava sua cabeça, para imitar a queda de cabelo enfrentado pela leucemia. Quando saíam de casa, Didi sempre levava um tanque de oxigênio e tubos de alimentação, pelos quais Gypsy foi alimentada até os seus 20 anos. Didi usava de abusos físicos e psicológicos para controlar sua filha, sempre segurando a mão da menina quando estavam na presença de outras pessoas. Em depoimento à polícia mais tarde, Gypsy dizia que sua mãe a batia quando chegava em casa se ela falasse alguma coisa que pudesse dar a entender que ela não estava doente. Gypsy foi submetida a diversas cirurgias, inclusive a remoção de suas glândulas salivares, para controlar a salivação excessiva que Didi relatava acontecer. A ausência da saliva associada com os efeitos colaterais de seu remédio fizeram os dentes da menina cair, a ponto de todos serem removidos e substituídos por próteses. Foi em uma consulta com um neurologista pediátrico que suspeitas começaram a ser levantadas, ou seja, não existiam motivos aparentes para que ela não conseguisse andar. O cuidador provoca na criança, de forma proposital, a existência de alguma doença, como forma de chamar atenção para si mesmo. Após o acontecido, Didi parou de levar Gypsy para se consultar nesse médico e o profissional acabou não reportando o caso para o serviço social. Em 2009, uma denúncia anônima contou à polícia que Didi usava nomes e datas de nascimento diferentes, tanto para ela quanto para a filha, e que talvez Gypsy não fosse tão debilitada quanto a mãe dizia. Os oficiais investigaram a denúncia e Didi usava as informações falsas para ser mais difícil do suposto ex-marido abusivo encontrasse ela e Gypsy, e que a menina realmente estava doente. Porém, seus registros médicos haviam sido destruídos pela passagem do furacão, e assim o caso foi fechado. Em um evento de cosplays em 2011, se fez o que aparentemente foi uma tentativa de fuga, que terminou quando sua mãe a encontrou em um quarto de hotel de um homem que a garota havia conhecido online. Depois deste ocorrido, Didi esmagou o computador de Gypsy com um martelo e ameaçou fazer o mesmo com seus dedos, caso ela tentasse escapar novamente. Ela também manteve Gypsy amarrada e algemada na cama por 2 semanas. Por volta de 2012, Gypsy passou a usar o computador apenas quando a sua mãe ia dormir. Na internet, ela conheceu Nicholas Gorijon,
um homem da sua idade de Big Bend, no estado de Wisconsin. Nicholas tinha um histórico policial de exposição indecente e um histórico de doença mental. Em 2014, Gypsy teria confessado a uma vizinha, melhor amiga, chamada Aleia, que ela e Nicholas estavam considerando fugir de casa para se casarem e estavam até planejando os nomes dos possíveis filhos. Sua amiga tentou alertar Gypsy sobre esse plano, que ele poderia ser um criminoso sexual, e ela era muito nova para sair da casa da mãe. Aleia não sabia na época, mas Gypsy tinha quase 23 anos, não sendo assim tão nova como acreditava-se ser. No ano seguinte, em 2015, Gypsy conseguiu juntar e pagar para que Nicholas fosse até Springfield e conhecesse sua mãe. O plano era que ele se esbarrasse na garota quando ela e sua mãe estivessem no cinema e que eles nunca tinham se conhecido, que seria naquele exato momento que iriam se conhecer. Porém, o plano não deu certo, pois Didi não teve uma boa impressão do garoto. Foi neste momento que eles começaram a pensar em um plano B. Em junho de 2015, Nicholas voltou para Springfield enquanto Gypsy e sua mãe estavam fora em uma consulta médica. Depois que voltaram, Nicholas esperou Didi dormir para entrar na casa. Gypsy abriu a porta para Nicholas e supostamente lhe deu uma fita adesiva, luvas e uma faca, com o entendimento que ele usaria para assassinar Didi. Gypsy mais tarde afirmou que ela não esperava que ele realmente fosse fazer aquilo. Gypsy correu para o banheiro, tapou os ouvidos para não ouvir a sua mãe gritando. Então Nicholas esfaqueou várias vezes Didi nas costas enquanto ela dormia.